Olá, meu nome é Arthur Schaeffer e eu vim falar um pouquinho para vocês sobre a transferência de chamados, usuários e ativos entre entidades no GLPI. É uma recorrência aí que o pessoal tem tido essa dificuldade, às vezes cria alguns chamados, alguns usuários na entidade errada e em algum momento eles querem, ou a pessoa quer fazer a transferência desse usuário, de seus chamados para outra entidade. Então, primeiramente aqui eu tenho uma configuração do GLPI limpa. A única coisa que eu tenho são duas entidades, né? A entidade raiz e a entidade de uma filial. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar alguns usuários, na verdade eu vou criar um usuário, já está criado. Aqui eu tenho um usuário, esse chamado usuário, os outros estão desativados, que está na entidade raiz, ok? Nós vamos criar alguns chamados para esse usuário na entidade raiz, que teoricamente eu estaria criando errado. Então, como usuário, neste momento eu criei dois chamados para esse usuário, que provavelmente vão aparecer na entidade raiz. Então, novo chamado 1 e novo chamado 2. Ambos os chamados estão na entidade raiz. A partir deste momento que eu tenho todos os chamados na entidade raiz, eu também vou criar alguns computadores na entidade raiz. Vamos lá, modelo em branco, vou criar computador 1. Ok, não vou alterar nada, só vou colocar aqui o que é obrigatório, ok? Então adiciono. Agora eu tenho um computador na entidade raiz, ok? Então vamos lá, eu tenho um usuário na entidade, um usuário na entidade raiz. Eu tenho um computador na entidade raiz e eu tenho dois chamados que estão na entidade raiz. Eu vou colocar aqui só como entidade raiz para vocês verem que realmente não estou falando besteira. Tem usuários aqui na entidade raiz, tenho chamados na entidade raiz e tenho ativos na entidade raiz. Só que eu cheguei no momento onde eu decidi que aquele usuário, chamado usuário, o computador dele, que eu até vou ligar ele por aqui, eles deveriam estar todos na entidade filial X, ok? Então vamos lá. Primeiramente, vou pegar o usuário, vou retirar sua autorização na entidade raiz e vou adicionar para a filial X, não recursivo, pois não necessita. Ok, agora esse usuário está na filial X e não mais na entidade raiz. Seus chamados, aqui eu faria uma pesquisa, mas enfim, como aqui a gente só tem dois chamados, então eu vou selecionar todos os chamados, clico no botão de ações, procuro pela opção adicionar a lista de transferência, clico em enviar. Agora vai abrir tipo um wizard para eu fazer a transferência desses chamados. Então, completo, porque o modo de transferência é para puxar todas as informações. Não mexo em nada aqui, deixo tudo como preservar. Venho na entidade e seleciono a entidade para a qual eu quero que esses chamados sejam transferidos. Clique em executar. A partir desse momento, aqueles chamados não estão mais na entidade raiz, e sim na entidade filial X. E assim
como os computadores. Eu venho até a aba dos computadores, seleciono os computadores que eu quero transferir, clico no botão de ações, procuro por adicionar a lista de transferência, clico em enviar, seleciono o modo de transferência completo, altero a entidade e clico em executar. A partir deste momento, aquele usuário, aquele computador e aqueles chamados estão na entidade filial X. Observe que aqui eu tenho os chamados, aqui eu tenho um usuário que está na entidade filial X e aqui eu tenho um computador que está no filial X. Se, por exemplo, eu quiser olhar só o que tem na entidade raiz, eu não enxergo nenhum computador, não enxergo nenhum chamado. E os usuários provavelmente eu vou enxergar, não enxergarei, porque apenas aparece usuários da entidade raiz, correto? Espero que eu tenha ajudado. Esse é um vídeo rápido, mais para que o pessoal consiga ter uma visão mais visual assim, de como é que faz essa transferência e sempre que precisar consiga fazer sem problema nenhum. Agradeço a atenção de vocês e até a próxima.